Fala, lindeza! Olha nós aqui, 8 da noite, domingão, para fazer o dia 25 do livro. Uma vida com propósito. Bora lá, né? Olha só, ontem eu tinha feito uma enquete para ver se vocês iam querer a live hoje, porque eu ia estar em São Paulo, ia estar num programa lá. Fui visitar o Museu do Holocausto, né? E aí, depois, a votação foi que ia ser segunda-feira, né? Mas no meu coração, hoje, quando eu acordei, tinha que ser hoje, porque a gente está fazendo uma peregrinação com esses 40 dias do livro. E aí, interromper esse processo ia ser muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tô nesse meu desafio de falar mais, né? As coisas que eu penso. Então, eu senti ali um movimento de... Não sei, eu achei que não era legal interromper, então por isso que eu mudei de ideia. Estamos aqui hoje. A Lena, lindeza. Por isso que eu decidi fazer hoje à noite, mesmo que amanhã de manhã vai ter live de novo, não tem problema. Mas a gente não interrompeu o ciclo, isso que para mim foi importante. Lena, você tá me ouvindo bem, lindeza? Tá fazendo barulho aqui, esse treco? Senão eu tiro. Vamos ver se tá bom aí. Coloquei um farolete aqui para poder ficar mais clarinha. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Tá me ouvindo bem, legal. Transformados pela provação. Olha, eu não sei, vocês estão escutando esses áudios desse livro? Será que só eu que tô... Esse capítulo foi outro capítulo que fez assim, ó, dentro de mim. Mexeu, me deixou até num treco. Porque, vamos lá, vamos fazer os alinhamentos iniciais antes da gente entrar. A gente vai trabalhar 5 pontos hoje aqui que ele traz no livro, mas é lógico, né? Eu olhei do outro ângulo, porque esse cara que ele viaja na maionese. Ontem não, hoje de manhã, né? Durante o dia, quando eu estive lá no Museu do Holocausto, se vocês souberem quanto que eu vi de semelhança na história do nazismo com a história do cristianismo, assim, surreal. E esse cara, ele é muito separatista. Assim como Hitler, na época do nazismo, decidiu quem era digno de se sentir humano, de que seria tratado com humanidade, quem seria desumanizado. Esse cara faz isso aqui nesse livro. Aquele que não é cristão não tem direito à dignidade, é desumanizado. Ele é muito separatista, esse cara. Enfim, mas vamos lá, vamos fazer uns alinhamentos aqui. Meu desabafo com relação ao livro, ainda mais na energia do dia de hoje, que foi bem marcante para mim. Bora lá. Nas escrituras, tem muitas palavras. Ó, a gente vai ver hoje transformados pela provação, tá? Transformados pela... A gente se transforma e vai transformando pela provação. A gente está no terceiro propósito do livro, que é buscar a santificação. Então, as provações que a gente vive... A Lena falou que não, porque para ela perdeu o sentido. O livro faz a gente... Mas bora lá, a gente se dispôs a estudar esse livro, a gente vai até o fim, né? E tem muitas coisas que a gente pode, inclusive, olhar para mudar a nossa leitura com relação às lentes dos nossos condicionamentos. Esse é um ponto, né, da castração, os líderes religiosos. Então, é legal a gente estudar. Mas bora lá, as escrituras traz muitas passagens que falam dos 4 elementos da natureza: a água, o ar, a terra e o fogo.
E esse capítulo a gente vai falar da transformação pela provação. E aí, se a gente olha para esses 4 elementos da natureza, a gente vê ele muito presente na criação e depois ao longo dos ensinamentos que a própria palavra vai trazendo. Então, o ar vem de encontro com a brisa leve do Espírito Santo, o sopro divino. O ar é aquele que sem ele a gente não tem, sem oxigênio a gente não vive. Quando a gente olha para o oxigênio de um negócio, é o próprio resultado financeiro, é o dinheiro. Então, o ar, ele vem de encontro com essa brisa leve, vento, sopro divino. A água vem de encontro com a purificação. A gente viu lá, né? O movimento da água. E sem água, uma semente não germina. Sem água no solo, uma planta não frutifica. Ou quando frutifica, é um ou outro fruto, não tem aquela abundância. Então, a água é um movimento de purificação. Tanto que a gente viu ao longo dos outros capítulos, falando um pouco sobre esse batismo com a água e espírito, que Jesus falava. E ele não era cristão, lembra disso, tá? Depois vem e fala da terra. A gente falou, né, ontem, da terra, das sementes que caem em terreno pedregoso, espinhoso. Enfim, a terra é onde a gente vê nas escrituras os ciclos de vida, morte e vida. É onde a gente vê os ciclos com semente, com a videira, com fruto, com a vinha, né? Trabalho, semeadura. Então, aqui a gente vê muito esse movimento dentro do elemento terra. E o 4º elemento, que é o fogo, é a transmutação, a transformação. Então, esse capítulo, ele vai trazer um pouco desse movimento da provação. Mas aqui eu quero que a gente deixe guardado no nosso coração os 4 elementos, porque a gente vai ver ao longo do caminho como que isso acontece, né? Ele não traz isso, tá, minha gente? Eu que tô trazendo para vocês. Alinhamentos aqui. E aí um ponto que ele traz que eu também concordo é que somos solucionadores de problemas. Isso é fato, tá? Agora, o que ele traz que eu não concordo, que sofrimento e dor são coisas que você precisa passar. A dor, sim, é inevitável. O sofrimento, ele pode ser evitado. E muitas vezes o sofrimento é uma escolha. Preste atenção. Sofrimento, ele é um fruto da resistência àquilo que é. Quando a gente resiste a algo e não aceita aquilo como é, a gente gera sofrimento. Então, se eu não aceito que está chovendo, eu vou gerar sofrimento. Se o vento está me levando para um lado e eu quero caminhar para outro lado com o barco, eu vou gerar sofrimento. Então, a resistência àquilo que é, se eu quero nadar contra a correnteza, se eu quero fazer um movimento contrário àquilo que é, isso já gera resistência e gera sofrimento, tá? Então, sofrimento e dor não são coisas iguais e nem obrigatoriamente a dor precisa gerar o sofrimento. A dor, ela gera outra coisa. A dor, muitas vezes, precisa da resignação diante da vida. É quando a gente consegue se curvar para a vida tal como ela é. E aí ele traz uma pergunta que eu também concordo, que a gente precisa olhar para essas situações que a gente não compreende e perguntar o que eu preciso aprender com isso. Isso é um movimento de aceitação e resignação diante da vida e não de sofrimento. O que eu preciso aprender com isso? Entende? Então, esse também é um alinhamento importante para se fazer aqui, tá? E aí, a gente entra, então, no ponto número 1 do livro. Porque ele está dizendo aqui as formas, ele propõe 5 maneiras da gente ser transformado pela provação. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer dele, que ele fala assim, o primeiro ponto que ele traz é compreendendo Romanos 8, 29. Eu trouxe 8, 28 a 29. Romanos 8, de 28 a 29.
eu trouxe essa passagem que ele não cita no livro, e ele diz algo sobre essa passagem bíblica que é assim, ó. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Amada, quem está distorcendo a passagem, quem está equivocado na explicação dessa passagem é esse cidadão, esse autor aqui. Ele disseca a passagem verso a verso, fazendo a separação. Se você não é cristão, você vai para o inferno e você não é da família de Deus e o bem não vai cooperar a seu favor. Trouxe a passagem, vou ler para vocês. Eu quero que vocês, me conta aqui onde que está escrito que esse cara escreveu ali. Tamanha distorção que ele traz. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, para que esse seja o primogênito entre muitos irmãos. Aonde está escrito nessa passagem? Aonde está escrito nessa passagem? Isso que esse cara diz aqui, ó. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus. Quem que está distorcendo o que é aqui, minha gente? Pelo amor de Deus. Esse capítulo podia ser, essa parte do livro podia ser rasgada, jogada fora. Para! Olha o que está escrito. Também predestinados a serem conformes à imagem e semelhança do Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu e você. Independente de ser a primogênita, tipo, eu não sou. Eu sou a filha do meio. A Lena é a primogênita. Independente da posição hierárquica que nascemos na nossa família biológica, que sejamos nós as primogênitas do Espírito. Independente de qual família teológica você acompanha. Inclusive a minha Bíblia, ela é de catequese, né, de ensinar. É uma edição para pastoral, né, para ensinar. Tem um comentário aqui embaixo que eu vou ler para vocês que diz assim: olha só. O projeto eterno de Deus é predestinar, chamar, tornar justo e glorificar a cada um e a todos os homens, fazendo com que todos se tornem imagem do seu Filho e se reúnam como grande família de Deus. O projeto não exclui ninguém, mas o homem é livre. Ele pode aceitar ou recusar tal projeto. Pode escolher a vida ou a morte, salvar-se ou condenar-se. O que a gente está falando ao longo desse período? Somos condenados a ser livres. A ser livres. A questão é que, quanto eu estou íntima, próxima dessa centelha divina que habita em mim, para pertencer à família de Deus e enxergar Deus no outro. O bem coopera para o bem coopera. Perdão, vou ter que ler. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Não está falando do Deus conceitual. É o Espírito nas suas mais variadas manifestações. Então, ponto 1, minha gente, eu deletaria tudo que está do livro e consideraria o que eu estou trazendo aqui, ou você conecta com algo que faz sentido para você. Mas o ponto 1 é a gente conseguir olhar para esse movimento de que o outro... Isso aqui, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu fui lá no Museu do Holocausto hoje, e aí foi falado quanto que, né, nesse movimento do nazismo, houve esse movimento da desumanização.
dos judeus e das pessoas, né? Inclusive eles tinham que usar uma estrela de Davi para se identificar, para ser visto como aquele que não tem o direito à humanidade. Lendo isso que esse cara trouxe, exatamente isso que ele faz. Ele está colocando rótulo nas pessoas, sendo seletista, separatista, excludente. Desde quando Deus é excludente? Sabe? Então, ponto 1, totalmente discordo com ele nesse aspecto, mas eu gosto dessa passagem, então eu trago a passagem com outro olhar. Sem exclusão. Tá? Ponto 2. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Também vamos olhar de cima da montanha. Vamos lembrar que a gente está aqui em cima de uma montanha. Deixa eu chamar a Giovana, que eu não sei se ela está online. Ela falou que talvez viesse. Ponto 2. Então, a gente vai olhar de cima da montanha. Então, o que eu vou trazer aqui do ponto 2? Olha só. Vamos fazer um alinhamento antes de eu falar do ponto 2, que é importante. Edificando o caráter semelhante ao de Cristo, tá? Cristo e Jesus são coisas distintas. Tem muitas pessoas que pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, que fala Jesus Cristo. E não é. Jesus é filho de Maria e José. José teve um sonho. Quando ele pensou em segredo, em abandonar Maria, Jesus, o anjo Gabriel veio em sonho para José e falou: aceita, é um plano de Deus e você vai dar o nome dele de Jesus. Em sonho ele teve esse movimento. E aí, Jesus então é o nome desta criança que nasceu, tá? Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo vem do grego, da palavra Christos, que é uma tradução do hebraico da palavra Messias. Aliás, Messias é a tradução da palavra que vem de hebraico, que é ungir, ungido. Então, quando a gente tem essa clareza que Jesus é a pessoa, Jesus é a personificação, Jesus é o modelo, Jesus é nosso irmão. Se a gente olha para a paternidade de Deus, Jesus é um exemplo do homem que viveu a sua essência máxima da divindade, dessa centelha divina que também habitava nele. Assim como habita em nós, como fala no ponto 1. Sejamos nós os primogênitos a levar esse espírito de sabedoria, de resignação à vida. Isso nos torna semelhante a Deus. E semelhante a Jesus. Só que Jesus foi a personificação de como fazer isso. Então, quando ele traz no ponto 2, a gente precisa ter essa clareza dessa distinção. Porque quando ele traz o ponto 2, edificando um caráter semelhante ao de Cristo, é edificando o nosso caráter semelhante a um Messias, a um ungido, ao chamado de Deus. Não é querendo ser igual a Cristo. Entende aqui? Então, edificar nosso caráter segundo o Espírito Santo, segundo o Messias, segundo o ungido. Então, é importante a gente olhar para esse ponto 2, conectando ao ponto 1. Que tudo, todos, perdão, essa passagem eu nunca sei de cor. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus já predestinou, Deus já nos conheceu e também predestinou a sermos conforme a sua imagem e semelhança. Ele já nos capacita a ser um ungido, um Messias, um proclamador
da sua paz, do seu amor, assim como Cristo fez. Então, esse capítulo, esse ponto do capítulo, a gente olha a gente precisa fazer essa distinção, tá? Eu nem trouxe citações do capítulo dele aqui, porque ele traz muito desse contexto de que tudo tudo. Ele traz um movimento que é assim, Deus está a favor de tudo que acontece com você. Ele fala até de endividamento. É uma ova, porque tem a sua parte do milagre. Assim como Jesus falou lá para o cara da maca, para o paralítico, 40 anos em cima de uma maca. O que você quer? Aí o cara ainda se vitimiza. Porque ninguém me leva na banheira, porque todo mundo chega lá primeiro. Na hora que o anjo, ele estava lá reclamando. Jesus fala, tá bom, então pega a tua maca e anda. É a mesma coisa. O que você está fazendo com a tua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Então pega a tua maca e anda. Seja ungida, seja como edificada no caráter, como Cristo. Faz a tua parte. Bem-vinda, Deise. Então, esse é o movimento desse segundo ponto, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Lena, que tá aqui desde o comecinho. Deise, bem-vinda. Terceiro ponto, então, de como que a gente vive essa transformação por meio da aprovação. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Aqui sim entra a pessoa Jesus. Aqui entra a pessoa Jesus. Aqui entra o não julgamento. Na medida que julgar, será julgado. Aqui entra a postura de inclusão dos marginalizados. Aqui entra a postura de amor. Entende? Aqui nesse ponto entra a pessoa. Aqui entra o espelho, que a gente precisa olhar para o modelo. Aqui entra. Entende? Aqui entra esse movimento de ser bem-aventurados. Bem-aventurados, manso e humilde de coração. Aqui entra todos os ensinamentos que Jesus traz, inclusive usando os 4 elementos. Quando ele conta as parábolas. Aqui vem o ponto da semeadura, aqui vem o ponto do terreno fértil do teu coração. Aqui vem o ponto do teu servir a vida. Aqui vem o ponto da gente não ficar achando que a gente veio na vida a passeio. Aqui entra do ponto da gente sim fazer a nossa parte, seguindo os passos, o exemplo da pessoa de Jesus. Aqui entra. Vou só ver se eu não coloquei alguma... eu coloquei uma observação aqui, né? Eu tinha um mantra quando eu já fui muito estourada, né? Tipo, eu era muito, muito estourada. A pessoa chegava com quente, eu saía com 10 fervendo pra cima dela. E aí eu tinha um mantra que era assim: quando eu comecei a olhar para o meu autocontrole, autoconhecimento, quando eu comecei a olhar para a retidão do meu coração, eu comecei a me fazer a pergunta: se fosse Cristo, o que ele faria? Se eu fosse a pessoa de Cristo, o que ele faria? E aí eu comecei a perceber que eu enxergava as pessoas a partir do rótulo que eu dava para elas, para a percepção que eu tinha delas. Então, como eu estava nesse movimento, esse ponto 3 aqui eu fiz muitas vezes. E eu fiz muito isso no período, na experimentação quaresmal. Vou experimentar 40 dias não ser explosiva. Vou experimentar 40 dias ofertar a minha explosão em agradecimento à vida que eu tenho. Vou experimentar calar, vou experimentar meditar para saber o que
fez eu explodir? Eu mudei muito o meu coração e meu comportamento a partir dessa pergunta. O que Cristo faria? O que Jesus faria no meu lugar? Entende? Então, esse ponto 3, reagindo aos problemas como Jesus reagiria, é nesse movimento de não resistir àquilo que é e olhar com outros olhos. Essa mulher foi pega em adultério. Lá na lei de Moisés diz que tem que apedrejar ela até a morte. Jesus olhou para aquilo e falou para aqueles homens: eu não vim para anular a lei. Eu vim dar à lei o pleno cumprimento. Então, se você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e você está dizendo que ela é pecadora, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu vim dar pleno cumprimento. Você não tem pecado, você mereceria estar ali sendo apedrejada como essa mulher, como você quer fazer por ela? Se você acha que sim, atire a primeira pedra. Agora, se você mereceria estar ali igual, se retire. Boa noite, Gi. Bem-vinda. Então, Jesus, quando a gente olha para esse terceiro ponto, reagindo aos problemas como Jesus reagiria, a gente começa a ver a Sagrada Escritura e tantos outros ensinamentos de outra forma. Totalmente distorcidos do que esse cara traz. Esse cara é excludente. E Deus não é excludente. Jesus não foi excludente. Ele foi o cara mais inclusivo que passou por aqui. Entende? Ponto 4. Exulte e agradeça. Aí aqui, minha gente, eu vou trazer uma coisa para vocês. Aqui é um ponto que é assim, eu não sei se eu consigo contar para vocês. Hoje eu já tenho essas feridas muito bem resolvidas dentro de mim, dos meus processos com relação à violência física, né? E aí ele traz um ponto no livro que eu também discordo, porque ele fala assim, não é para você agradecer, eu até separei aqui, ó. Ele fala assim, ó, aqui. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo. Olha só, ele cita uma passagem bíblica. Deem graças em todas as circunstâncias. Aí ele explica algo aqui. Como isso é possível? Observar que Deus nos manda dar graça em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias, ele diz. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal. Eu digo que é o contrário. Ao contrário, deem graças em todas as circunstâncias. Sim, assim como diz a passagem. Por quê? É um processo que, se você não aprende, você não evolui. Você não vai ser transformado. Se eu continuasse culpando, me vitimizando dentro da relação abusiva, eu ainda tá lá e talvez morta num caixão. Quando eu olho para o movimento da gratidão, nesse ponto 4, exulte e agradeça. Louve e agradeça. É a tudo que te acontece e que te aconteceu. Porque fez você ser forjado, fez você ser transformado por essa aprovação. Inclusive, ele traz uma coisa no livro que eu achei muito interessante, que ele diz assim, que teve uma pergunta ao ourives. Como você sabe que a prata é pura? E o ourives respondeu, quando vejo meu reflexo nela. Como eu sei que eu purifiquei meu coração diante de todas as adversidades que eu já vivi? Como eu sei que eu já tomei a semente em potencial por trás daquela adversidade? Quando eu consigo me ver naquela situação e não sentir mais dor. Eu consigo ver a pureza da minha alma, do meu coração. Quando eu já fui tão lapidada, tão forjada naquela dor, que eu consigo me ver no reflexo dela. Eu consigo ver a Luana que sofreu aquele movimento.
mas eu consigo ver o reflexo da pureza do meu coração naquele movimento. Eu consigo ver Cristo habitando em mim mesmo na dor, o Espírito Santo habitando em mim mesmo na dor. Como eu sei que eu purifiquei aquela ferida? Quando eu olho para a cicatriz e vejo a força que ela me traz. Eu não tenho mais as marcas roxas aqui das cintadas que eu levei no meu braço esquerdo. Não tem ela fisicamente aqui. Mas só de lembrar do zunido que eu ouvi do couro batendo na minha pele, eu consigo sentir a força desse aprendizado. Então a gente tem que exultar e agradecer, sim, todas as circunstâncias. Todas. E aí eu trouxe aqui 5 passos para vocês fazerem isso de uma forma mais leve. Porque não é fácil. Ninguém disse que é. Mas é possível. Quando a gente está seguindo esses movimentos que ele trouxe aqui da forma que eu trouxe. Porque foi o que eu vivi na minha história, tá? Aqui, a gratidão ela é um fruto do ciclo virtuoso do amor, tá? O ciclo virtuoso, ele é o ciclo que compõe 3 etapas, mas essas 3 etapas exigem 5 passos. Então, o ciclo virtuoso é aceitação, eu aceito aquilo que foi como foi, eu incluo no meu coração todo o aprendizado, toda a situação, tudo que foi, eu não preciso me relacionar com o agressor, não é sobre isso, tá? E eu me desapego da dor para ficar com os aprendizados e poder transformar isso ali na frente num aprendizado para outras pessoas. Então, esse é o ciclo virtuoso do amor: aceitação, inclusão e desapego. Quando eu consigo me desapegar, aquilo não é útil mais para mim, a dor não traz mais um ganho secundário para mim, eu consigo viver a gratidão até diante dos tropeços, das adversidades. E quais são os 5 passos que eu trago para você poder viver esse processo e colocar esse ciclo virtuoso do amor para girar? São 5 As. O primeiro é o aceitar. Primeiro é aceitar. Eu aceito que foi como foi. O segundo é eu me adapto àquela realidade da aceitação. Então, eu estou me adaptando. Eu me adapto àquela realidade. Eu aprendo com ela. Eu avanço nesse meu aprendizado. Eu uso o meu aprendizado para avançar. E aí eu agradeço. Quando eu avanço, é um movimento que eu desapeguei. Eu não preciso mais repetir o ciclo da dor, julgamento, culpa e punição. Eu julgo que é errado me separar, eu me penalizo ficando na relação, eu acabo entrando no ciclo vicioso da dor. O oposto disso é o ciclo virtuoso do amor. Muitas mulheres ficam presas nas relações abusivas por conta do ciclo vicioso da dor, julgamento, culpa e punição. Ela julga que é errado se separar. Eu ouvi que o que Deus uniu o homem não separa. Ela se culpa por querer se separar e ela se penaliza ficando na relação. Qual é o meu propósito nessa vida? Eu tenho descoberto isso ao longo desses estudos com o livro. Fortalecer mulheres emocional e financeiramente para tomar decisões. Não quer dizer que ela vai sair da relação, mas a mulher fica muitas vezes na relação abusiva por dependência financeira. Eu usei a porta do empreendedorismo para me fortalecer emocional e financeiramente e dar o basta. Mas, de repente, não é o que a mulher quer. De repente, ela quer ficar. E ela se posicionando, ela tendo a fortaleza emocional e financeira, ela consegue colocar limite. O outro tem o direito de querer mudar ou não. Eu tive um papo reto com a pessoa com quem eu fui casada. Desse jeito eu não quero mais. Eu vou ficar com você até a próxima vez que você tocar a mão em mim de novo. Podia ter durado o resto da vida. Eu podia nem estar casada com o Marcel agora. Mas ele, dessa prosa, que foi em julho de 2010, em outubro, ele estava me batendo com a cinta. Era uma escolha. Ele falou, eu sou assim, me queira se quiser. Tá bom, então não quero.
É uma escolha do outro, mas eu preciso olhar para os 5 As. Eu preciso sair do ciclo vicioso da dor e preciso entrar no ciclo virtuoso do amor. Aceito, incluo e desapego. Eu louvo, exulto e agradeço. Foi daquela relação que eu tive uma filha. Foi daquela relação que eu cresci muito emocionalmente. Amadureci demais. Entende? Foi naquela relação que eu aprendi o que era cuidar das minhas finanças. Eu construí muita coisa naquela relação, não foi só horrores. Mas eu tive que usar esses 5 passos. Entende? Então, esse é o 4º ponto. 5º ponto do livro, para a gente ser transformados pela aprovação. O 5º ponto é: recuse-se a desistir. Recuse-se a desistir. E aí eu deixei aqui um aviso para eu lembrar de ler aqui do livro esse ponto, né, que eu achei que foi muito interessante que ele escreveu aqui. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda maior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Olha o 4º ponto como é importante para o ponto 5º. Porque quando a gente exulta e agradece, a gente não resiste mais àquilo que é. Entende? A gente não resiste. Então é muito fluido o movimento. E aí aqui ele traz algo que eu também acredito. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que eu tenho que aprender com isso. O que eu preciso aprender. Tem que ter o aprendizado. Senão você não sai do ciclo vicioso da dor. O primeiro ponto lá dos 5 passos para a gente agradecer e se sentir grata e começar a olhar para as nossas dores e nos desapegar dela é aceitar, adaptar e aprender. Quando a gente vai vivendo esses 3 As, que é o aceitar, adaptar e aprender, a gente já está indo para o processo da inclusão dentro do ciclo virtuoso do amor. Eu aceito, eu incluo, eu me adapto, eu aprendo e eu avanço, eu desapego. Então, esse é um processo de maturação emocional, não só espiritual. Quando a gente não consegue viver esse ciclo e fica no ciclo vicioso da dor, a gente continua se vitimizando, se martirizando, anulando a própria vida. Faz sentido isso aqui para vocês? Olha, 38 minutos hoje, hein? Foi, ó. Será que é a energia do... Energia do museu? Do memorial? Energia de vida que a gente volta de lá. Não sei se você já visitou um memorial do Holocausto, mas assim, ó, você olha para a vida de um outro ângulo. E eu vou contar aqui, lendo esse livro, estando lá diante dos ensinamentos que o nazismo traz, eu vi esse livro, eu vi muita semelhança entre os nazistas e esse escritor, de tão separatista que ele é. Mas eu vou continuar subindo a montanha com vocês aqui para ler esse livro. Eu estou cumprindo o compromisso Falou Faça, que é o próximo livro que eu estou querendo estudar com vocês, os 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra. Era isso que estava batendo na porta do meu coração hoje.
Faça a peregrinação dos 40 dias. Eu lembrei do povo do Egito, no deserto, 40 anos. Vocês acham que teve um dia que eles passaram sem caminhar naquele deserto? Entende? Foi quando eu falei, por que eu tenho que parar hoje? Se eu posso fazer à noite, se eu posso fazer um outro horário, se eu posso continuar a minha peregrinação. O que eu estou querendo resistir? Se eu tenho que me expor mais, se eu tenho que falar as coisas que saem da minha cabeça fora da caixa, se eu tenho que pegar um capítulo do livro, teoricamente rasgar ele, entende? Foi isso que fez eu estar aqui hoje. E aí eu vou encerrar com a frase do livro Uma Vida em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que diz assim, esse livro assim, eu já li ele 2 vezes e ele mudou minha vida. Mudou minha vida. E ele diz assim, quando você tem um porquê forte, você resiste a quase qualquer como. Nada faz você parar. Nada. Só um trecho desse livro que eu li, que eu acho que vale muito a pena, porque tem tudo a ver com esse capítulo de hoje, de ser forjado, né? Transformado pela aprovação. Viktor Frankl, ele estava num campo, né, nazista, e num campo de concentração, e ele estava trabalhando na construção da ferrovia. E muita neve, gelo, e estava com os pés doendo, o calçado dele estava furado, e o pé doendo, e ele começou a andar mais devagar na fila dos trabalhadores. E aí veio um soldado, pegou o cacetete, bateu nele, assim, para ele andar mais rápido. Ele fala no livro até os nomes, que o cara xingou ele e tal. E ele descreve a cena, assim, que eu vejo essa cena cada vez que eu conto ela. E aí ele falou que o sangue dele ferveu. Só que na imagem mental dele, inclusive eu coloquei lá no meu story, se você não viu, vai lá ver, que ele fala que é a linha tênue do sonho. Acorda, peraí, eu vou pegar o nome certinho do quadro para vocês, que tá aqui no meu... Enquanto isso eu vou contar a história. Bom, aí ele tinha uma imagem mental do que ele ia fazer quando ele saísse do campo de concentração. E a imagem que ele tinha era que ele era um professor, ele tinha uma imagem que ele ia estar diante de muitas pessoas. A imagem mental. Porque ele dizia, eles podem me roubar tudo, podem me tirar tudo, mas a crença, o sonho de sair daqui e fazer isso que está aqui na minha cabeça, ninguém pode me tirar. É o poder de você sonhar verdadeiramente, né? E aí, a corda bamba da existência é o nome da imagem que eu coloquei lá no meus stories, que é com base no livro Em Busca de Sentido, a corda bamba da existência. E aí ele tinha uma imagem muito clara do que ele queria fazer quando ele saísse de lá. Eu vou palestrar, eu vou dar aula, eu vou ser um pesquisador, eu vou trabalhar isso que eu estou vivendo aqui. E aí, ele sentiu aquele sangue ferver quando o cara deu, quando o soldado deu com o cacetete nele, né, xingando ele de todos os nomes. Ele sentiu o sangue ferver e quando o sangue chega na cabeça dele, ele vê aquela imagem do sonho dele sendo incinerada, assim como ele viu muitos judeus no campo de concentração ser incinerado. E aí ele falou, não, eu não quero que essa imagem saia da minha cabeça, é ela que está me mantendo viva aqui. E ele sente o sangue descer de volta, por todo o corpo dele, até alcançar o pé. E o pé se aquece e ele começa a andar mais rápido na fila. Tanto que ele não morreu e ele é um sobrevivente que escreveu esse livro. Olha o poder que a nossa mente tem. Então ele traz essa frase que quando você tem um porquê bem claro, você suporta quase qualquer como. O que ele suportou para ter o porquê dele bem claro, sabe?
ser forjado nas provações. Quem conhece uma história como essa, ou lê um livro de sobreviventes de guerra, enfim, não escreve um livro como esse, tão excludente, tão separatista, que desumana, tira o direito à humanidade, tira o direito de filiação, filhos únicos e amados de Deus como somos, porque não é cristão. Cristo não foi excludente. Jesus não foi excludente. Entende? Então, que a gente possa ser esse primogênito do Espírito Santo, onde quer que a gente esteja. Um beijo grande no seu coração, lindeza. E vejo vocês qualquer hora. Até amanhã às 9 com o nosso próximo capítulo. Tchau!